Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aula síncrona de metrologia. Hoje, dia 16 de setembro, né, quinta-feira, e nós estamos aí na aula 7. O assunto é o mesmo da semana passada, a gente vai dar prosseguimento. Essa é a parte 2. E nós vamos trabalhar o assunto terminologias e conceitos metrológicos. Ok, gente? É o seguinte, eu não sei se todos vocês participaram da aula passada. Quem não assistiu, né, depois poderia assistir, porque ela foi gravada e disponibilizada lá no Cível. Porque é importante vocês terem a visão completa desse mesmo assunto, né? Então, quem não veio na semana passada, alguns alunos faltaram, sugestão que eu dou é de vocês assistirem a aula que já foi ministrada. Tá certo? A aula de hoje também será gravada e disponibilizada lá também para quem não estiver participando nesse momento. Bom, então vamos lá. Esse assunto ele é muito importante, talvez seja um dos assuntos mais importantes, né, relacionados à área de meteorologia, porque a gente está tratando aqui exatamente de termos técnicos que estão aí voltados, né, ao nosso campo de estudo aqui. Então, quando eu falo, né, com vocês sobre terminologias, né, quer dizer, o que significa terminologia? São termos técnicos, né? E quando eu falo conceitos metrológicos, também está associado, né, ao contexto de tudo, todas as nomenclaturas, né, todos aqueles termos que vocês normalmente vão encontrar, né, na área, então, de metrologia, que é a área nossa aqui que a gente está focando, né? E aí, para a gente poder avançar aqui e começar a entender, né, a gente precisa ter uma visão mais geral, né, principalmente no que diz respeito ao campo da medição, que é o objeto nosso de estudo. Então, veja bem, nós, a partir das aulas anteriores, a gente já vem falando sobre o processo de medição, né? Então, nós temos aí na tela, olha, de verde, né? Eu fiz esse esquema aí para vocês entenderem melhor, né, a minha explicação. Então, nós temos aí de verde os processos físicos, né? Todos os processos, de um modo geral, que estão relacionados a algum tipo de processo, pode ser na área de siderurgia, na área de química, né, na área de eletrônica, de computação. Então, o que acontece aí é o seguinte: quando eu falo processos físicos, estão relacionados a todos os fenômenos que nós encontramos aí na maioria dos processos industriais, tá certo? E quando a gente fala de processos físicos, obviamente nós temos as grandezas que estão relacionadas a ele. Então, nós vamos falar muito de temperatura, de pressão, vazão, né? Velocidade, né? Comprimento, né? Então, assim, e existe uma infinidade de grandezas que são tratadas aí dentro do campo da metrologia. E quando a gente fala de medição, obviamente, a gente vai pensar em instrumento, né? A gente vai pensar também no processo de medição, que tem a ver com a aplicação dos instrumentos e, mais especificamente, do sistema de medição. Então, nós vimos lá atrás, nas aulas anteriores, né, a gente comentou a respeito do mensurando, falamos a respeito do operador, que é o responsável ali, é o fator humano, né, quer dizer, o responsável por realizar o processo de medição. Falamos também do ambiente relacionado ao processo de medição, que está diretamente ligado ao sistema de medição. Falamos do método, né, os métodos que são aplicados, dos procedimentos, e também mencionamos a respeito do instrumento. No caso do instrumento, né, a gente percebeu o seguinte, que
existe, né, assim, uma série de questões que, veja bem, os instrumentos, eles são diferentes, cada instrumento ele tem uma natureza e também, obviamente, ele tem uma aplicação, né, dentro de cada processo. Então, nós temos instrumentos de vários tipos, termômetros, manômetros, nós temos instrumentos de medição linear, né, paquímetro, micrômetro, relógio comparador, nós temos também outros tipos de instrumentos, como velocímetro, né, densímetro, para medir densidade de líquido, por exemplo, medidores de níveis. Temos também instrumentos que funcionam, né, por eles são instrumentos, às vezes, manuais. Também temos instrumentos elétricos, fracionamento elétrico, eletrônico. Temos instrumentos que têm interface com a internet, né, que podem funcionar via remota. Tem instrumentos ligados em rede, por exemplo, que funcionam, né, integrados a um sistema de rede. Então, a gente vai perceber que, quando a gente fala de instrumento, existe, então, um universo muito grande aí. Depois eu vou até passar para vocês um trabalho sobre isso, pedir a vocês para pesquisar, né, sobre alguns instrumentos aí, principalmente aqueles que vocês vão ter mais convivência com eles, haja visto, né, que são aqueles que estão mais relacionados aos processos voltados à área de siderurgia, né? Então, isso é um trabalho que eu estou pretendendo passar para vocês já para o terceiro bimestre, não é isso? Mas, voltando à questão, né, dos instrumentos, a gente vai perceber que, na medida que a gente utiliza esse instrumento para efetuar algum tipo de medição, as medições elas podem ser do modo direto ou indireto. A gente já comentou sobre isso, né, lá atrás, nas outras aulas. E aí, quando a gente fala do processo de medição em si, a gente percebeu o seguinte, que não existe medição exata, ou seja, os valores, né, que são obtidos, né, nas indicações dos instrumentos, muitas vezes eles são acometidos de erros, e aí nós começamos a estudar os tipos de erros, citamos alguns, né, erro sistemático, erro aleatório, erro grosseiro, existem outros tipos de erro também, esses são alguns mais, assim, citados, né, normalmente a gente comenta sempre sobre eles, e no estudo do processo do erro, né, da questão do erro de medição, a gente viu que nós temos um indicador muito importante também, que é a incerteza, os tipos de incertezas, né, incerteza tipo A, tipo B. A gente vai ver mais adiante, por exemplo, que existem outros tipos de incertezas que são estudadas também. Nós temos aí as incertezas combinadas, né? Que é um outro tipo de incerteza que a gente vai ver, inclusive em atividades futuras aí. Pretendo entregar para vocês uma lista, né, para vocês desenvolverem algumas atividades para a gente poder avançar um pouco mais na compreensão desse tipo de incerteza. Inclusive a aula que vem, né, o próximo encontro nosso, eu vou tratar justamente dessa questão das incertezas de medição. E quando a gente pensa nas incertezas, né, a gente vai também analisar a questão do controle estatístico. Então, eu já tinha falado com vocês anteriormente que a gente utiliza, né, algumas equações, né, algumas fórmulas matemáticas para fazer algumas estimativas de valores relacionados à área de metrologia. Então, é muito comum a gente fazer cálculos, né, de desvio padrão, né, de variância, e calcular até mesmo essas incertezas aí que eu estou, né, tratando com vocês sobre elas, né? E que a gente vai, inclusive, avançar um pouco mais nesse assunto também mais adiante. Outra questão importante, né, é que quando a gente fala de erro, existe o que a gente chama de erro máximo admissível, e aí nós vamos falar também de indicação do instrumento, que é o valor medido, que é aquele valor ali da leitura, né, que você obtém ali diretamente no instrumento. Existe também, como o sistema de medição ele é na forma também indireta, então a gente pode obter resultado de medição através de fórmulas matemáticas ou através de associação de valores de indicação obtida a partir dos instrumentos.
Então, pessoal, o que acontece? Tudo isso que eu estou falando aqui, de certa forma, né, esses termos todos que eu estou citando, né, falando de processo de medição, falando de sistema de medição, mensurando, operador, né, método, procedimento, não esquecendo de falar também dos distúrbios, né, que são aqueles distúrbios que que vão acometer aí, né, os resultados de medição e que vai influenciar também o sistema de medição. Isso tudo são termos técnicos. Então, esse esquema, né, que eu preparei para vocês, que vocês estão vendo nesse exato momento, todos esses termos aí, na realidade, são termos técnicos e, de certa forma, são também terminologias usuais no campo da metrologia. E para a gente, assim, aprofundar um pouco mais, já que a aula de hoje ela pretende tratar especificamente da questão das terminologias, a gente vai simplesmente definir, né, o que é terminologia. Então, é muito simples, é um conceito bem básico, né? Então, como eu disse a vocês, né, a terminologia são conjuntos de termos específicos ou sistema de palavras. Ou seja, termos associados à área de metrologia. Então, já defini aqui para vocês anteriormente, estou agora reafirmando esse conceito. E aí vem a questão principal. Por que é importante a gente estudar essas terminologias? Primeiro, porque a partir das terminologias, você vai conseguir entender melhor como que funciona o campo da metrologia. E outra coisa, né? Esses termos são termos padronizados. Então, existe, né, um vocabulário técnico que normalmente é adotado por nós, né, já que a gente está aí, né, tratando a questão da metrologia. Então, dentro do campo da metrologia, existe, então, esse vocabulário. E, como eu disse para vocês, que os termos são padronizados, né, então essas terminologias elas vão aparecer para nós dentro de um manual como se fosse um dicionário técnico que a gente precisa sempre ter em mãos, né, ou pelo menos ter conhecimento dele, para a gente começar a desenvolver aí, pelo menos a nível de conhecimento, né, saber, por exemplo, o significado desses termos. Então, veja bem, eu trouxe aqui uma lista, além dessas terminologias que a gente já vem tratando, quando nós trabalhamos as aulas anteriores, né, e a gente já vem falando sobre esses termos, e aí é importante a gente saber o significado deles, mas ainda assim, nós temos aqui uma outra lista que eu preparei. Veja bem, aqui nós não temos todos os termos técnicos associados à área de metrologia, mas esses que estão aí, eles estão mais diretamente relacionados aos instrumentos e à aplicação dos instrumentos nos processos de medição. Então, nós temos aí, olha, exatidão. Eu preciso entender o que significa exatidão. Quando eu falo assim, ó, exatidão no processo de medição, o que é isso? É um conceito fundamental para nós aqui. Eu preciso saber o que é repetibilidade. Quando eu falo, por exemplo, que um instrumento ele tem boa repetibilidade, o que significa? Sensibilidade, também é importante. Faixa de medição, que é um termo, né, muito comum também chamado, né, ele tem o mesmo significado. Pode ser denominado como range. Então, eu vou falar, por exemplo, o range do instrumento, ou faixa de medição do instrumento. O que é isso? Alcance, é outro termo muito importante aqui. Zona morta, tempo morto, esterese. O que vem a ser esterese? Vou estar explicando isso para vocês. Nós temos aí o fundo de escala, também importantíssimo. Classe de exatidão do instrumento. Já que eu vou aprender sobre exatidão, nós temos também a classe de exatidão, resolução. Né? Resolução tem a ver com alcance e sensibilidade, que já foi tratado aí no item 3, né, e 5. E nós temos ainda o 12º
a 12ª terminologia aí, que é a linearidade. Então, eu tenho a linearidade e a não linearidade. E temos também o que a gente chama de erro de offset. Evidentemente, como eu disse para vocês, nós não temos condição de trabalhar na aula de hoje todos esses termos. Obviamente, tem outros também. O dicionário ele é bem extenso. Eu vou deixar uma cópia com vocês lá no portal nosso, lá no blog, para vocês baixarem. Vocês vão ter, de vez em quando, consultar esse vocabulário. E toda vez que você precisar saber o significado, como ele é parecido com um dicionário técnico, então você vai recorrer a ele para ler, né, o significado ali. Na hora que você quiser saber o significado de um termo técnico desse. Bom, no caso nosso aqui na aula de hoje, eu vou tentar, né, aí, nessa sequência que está aí, de 1 a 13, apresentar para vocês alguns deles e tentar aí definir, né, dentro de uma forma bem prática, o significado deles. Então, o primeiro aí, exatidão. O que vem a ser exatidão? Tecnicamente falando, né, a exatidão é a aptidão de um instrumento de medição para dar respostas próximas a um valor verdadeiro. Vamos lá, vamos explicar isso aí direito. Valor verdadeiro é aquele VVC que eu falei para vocês na aula anterior. VVC é o valor verdadeiro convencionado. É como se fosse um valor de referência. Eu vou ter ele em mãos, né, ali, no momento que eu for efetuar uma medição. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu vou medir uma peça e lá no projeto da peça, o diâmetro de projeto ele é 50 milímetros, junto, né, associado aí às suas tolerâncias máxima e mínima. Então, mas aí a dimensão nominal é 50 milímetros. Para mim poder efetuar a medição dessa peça, eu vou usar um instrumento e aí eu vou precisar de uma medida de referência para mim tomar como base, para mim poder efetuar a medição. Então, uma coisa, gente, é a dimensão do projeto, que é o 50 lá, com os afastamentos lá, máximo e mínimo. Outra coisa é o valor que eu vou obter no momento que eu utilizar o instrumento para efetuar a medição na peça que eu fabriquei, conforme o projeto que eu estou tomando como base. Então, digamos que eu tenha um valor verdadeiro ali, um VVC, né, em torno aí de 50 milímetros. Vou considerar 50 milímetros. Então, toda vez que eu fizer uma medição com o instrumento, esses 50 milímetros, né, vai ser a minha referência. E aí, no caso, né, do meu instrumento, né, aí que vem a questão das respostas. Então, se o meu instrumento, todas as vezes que eu efetuar a medição da minha peça, dessa peça que eu estou fazendo a análise dimensional dela, eu obter respostas muito próximas do valor verdadeiro, que é esse valor que eu estou convencionando, que é os 50 milímetros, que pode ser inclusive o mesmo valor do projeto. Então, se meu instrumento tem uma alta capacidade de produzir resultados muito próximos do valor verdadeiro, significa que esse instrumento ele tem um alto grau de exatidão. Então, o termo exatidão, conforme está dizendo aí da definição, é a aptidão do instrumento de produzir respostas. Essas respostas são resultados, né? Os resultados próximos ao valor verdadeiro. Quanto mais respostas eu tiver próximo ao valor verdadeiro, significa que o meu instrumento ele tem um alto grau de exatidão. E aí, no campo da metrologia, muitas vezes, quando você vai utilizar um instrumento, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é conhecer o nível de exatidão do instrumento. Aí, o fabricante do instrumento, normalmente, ele informa para nós esse nível de exatidão do instrumento. Você vai lá no catálogo do instrumento, procura lá as características técnicas dele, e vai aparecer lá para você assim, olha, instrumento tal, né? Digamos que seja um paquímetro, por exemplo. Aí vai aparecer uma tabelinha e vai ter lá referenciado lá assim, olha, nível de exatidão. Algumas vezes esse nível de exatidão ele vem em termos percentuais,
pode ser, né, tantos por cento ali, ou pode vir também num valor, né, aí com uma unidade, por exemplo, que seja milímetro, polegada, o que for. Mas normalmente utiliza-se um percentual ali, tantos por cento em relação a, ao valor das respostas. Então, gente, a partir daí, né, desse nível de exatidão, existe também, né, a exatidão, né, o percentual relacionado ao fundo de escala, né? Então, todo instrumento ele tem um fundo de escala. Eu vou mostrar mais adiante para vocês. Tem um slide a seguir que vai falar de fundo de escala. E aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Mas entenda a princípio que todo instrumento ele vai ter um fundo de escala e ele vai ter também o que a gente chama de span, que é a variação entre o máximo e o mínimo. Então, você pode, muitas vezes, obter nesse catálogo do instrumento, né, um percentual relacionado ao fundo de escala, um percentual relacionado ao span do instrumento e um percentual, como eu já disse anteriormente, referente ao valor lido, que é o valor que eu vou obter ali no momento que eu estiver utilizando esse instrumento. Então, a questão da exatidão, ela pode ser tratada tanto em relação ao valor lido, baseado no valor de referência, como o percentual de span relacionado ao valor de referência e também ao percentual de fundo de escala do instrumento em relação ao valor verdadeiro. Talvez, nesse primeiro momento agora, eu falando isso para vocês, pode parecer um pouco confuso, né? Porque a gente já está entrando no campo da terminologia, né? E aí a gente vai falando, né, esses termos aí, que são palavras, né, muitas vezes desconhecidas de vocês, né? Inclusive, se quiser fazer pergunta a respeito, não tem problema, a gente tenta responder, mas são termos técnicos rotineiros, principalmente para quem envolve aí diretamente com a metrologia. Então, aqui nós temos um exemplo de exatidão, para ficar mais claro o que eu estou falando, né? Vamos supor que eu tenho lá um sensor de temperatura e ele tem um range, tá vendo? Olha a palavra range aí. Olha o range dele, ó. É a variação, ó, de 50 a 250. Então, se o meu instrumento ele possui um range de 50 a 250, significa que para mim poder efetuar a minha medição utilizando esse sensor de temperatura, eu preciso trabalhar dentro dessa faixa que está aí. E ela não começa no zero, não, tá vendo? Olha lá. Então, meu início é no 50. Então, a primeira indicação de temperatura possível para esse instrumento aí é 50 graus Celsius. E se estende, no máximo, até 250 graus. E aí, vamos supor que, na medida que eu utilizo esse instrumento, na primeira indicação que eu consegui obter aí, eu fiz um registro de 100 graus Celsius. Observa que 100 graus Celsius ele está dentro da faixa de 50 a 250. E aí, vamos lá. Como é que eu vou identificar, então, o valor da exatidão desse instrumento? Como eu disse anteriormente, eu posso analisar a exatidão em relação ao fundo de escala, ao span e ao valor lido. Vamos ver primeiro aí, no caso do fundo de escala. Olha bem, então eu tenho, nesse caso aí, como eu disse, né, eu vou lá no catálogo e vou verificar que esse sensor de temperatura ele tem uma exatidão de 1%. É o percentual que está indicado pelo fabricante do sensor. E aí eu vou aplicar esse 1% ao valor do fundo de escala. Então, veja bem, o fundo de escala para nós aí vai ser o 250, que é o finalzinho lá, né, da indicação máxima do sensor. E aí, como o valor ele é 1%, então eu vou fazer 1 dividido por 100, porque, né, 1% eu vou escrever, né, a relação percentual aí de 1 por 100 e vou multiplicar esse valor por 250. E aí, esse resultado que eu vou obter, que é 2,5 graus Celsius,
ele vai ser somado aos 100 graus, que é o valor medido que está lá na indicação do instrumento. Então, olha que interessante. Se eu perguntar para vocês assim, olha, como que determina o valor real, né, para uma indicação de 100 graus Celsius, quando o meu instrumento possui uma exatidão de 1% em relação ao fundo de escala. Então, você vai fazer essa continha aí, você vai dividir 1 por 100, multiplicar por 250, que é o fundo de escala, e vai obter o valor de 2,5 graus. Você vai escrever o valor real. Então, o valor real é igual a 100 graus Celsius, mais ou menos 2,5 graus Celsius. Pessoal, vocês entenderam isso aí? Gostaria que vocês me dessem um ok aí para mim passar para frente. Hein? Entenderam? Olha lá. Fundo de escala, 250. Agora, veja bem, span. Span é 200. Como é que eu calculo o span do instrumento? Span vai ser a diferença do fundo de escala, valor máximo, 250, menos o menor valor que ele pode oferecer, que é 50. Então, eu vou fazer uma continha rápida. 250, né, menos 50, vai dar 200. Então, 200 é o quê? É a diferença entre máximo e mínimo. Isso aí é o span. O range é a variação. O span é a diferença entre o valor máximo e mínimo. Se eu pedir para você, então, calcular para mim a exatidão desse mesmo sensor de temperatura, com indicação, né, no caso, em relação ao span, então eu vou pegar o valor de span, que é 200, e vou multiplicar por 1%, porque já que é o mesmo instrumento, então o percentual de exatidão permanece, que é 1%. Fazendo as continhas, você vai encontrar aí em torno de 2 graus Celsius. Como que eu vou escrever esse resultado aí? Mesma coisa, ó, o valor real é igual. Aí eu vou buscar lá o valor medido, que eu estou medindo, que é 100 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius. Então, o cálculo aí do valor real em relação ao span, eu vou ter, então, 100 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius. Esse é o resultado que é referente ao valor real. Se for necessário, por exemplo, calcular o valor real em relação ao valor lido, o que é o valor lido? É o próprio 100 graus que eu obtive lá na indicação do instrumento, na medida que o sensor indicou lá naquele instante ali a temperatura de 100 graus. Mesma coisa, então eu vou buscar o valor de 100 graus, colocar dentro do parênteses aí, olha, e multiplicar pelo percentual de 1%. Então, vou fazer de novo a continha. Ó, 1 dividido por 100, que é referente a 1%, vezes 100, que é o valor lido, que é ou o valor medido, que é a mesma coisa. E aí, no caso, eu vou determinar o valor real. Então, o valor real vai ser igual a 100 graus Celsius, que é o valor lido, mais ou menos 1 grau, que é o resultado aí desse produto aí que está dentro do parênteses aí, ó, de 1 100avos, né, vezes 100. Espero que vocês estejam entendendo, né, o conceito de exatidão. Olha bem, o instrumento, ele possui um percentual de exatidão, que pode ser analisado, né, em relação ao fundo de escala, ao span e ao valor lido. Alguma dúvida, gente? Eu vou cobrar isso de vocês depois, tá? Tem que entender isso, entender o que é exatidão, entender o que é range, saber o que é um span, né? O que é um valor lido. Aí, o que é o valor real? Como é que eu determino o valor real? É a associação dos resultados. Muitas vezes eu preciso somar né, o valor que é medido, né, que é 100 graus. Se eu fizer em relação ao fundo de escala, eu faço a conta, eu obtenho o valor. Se for em relação ao span, mesma coisa. Ou se for em relação ao valor lido, mesma coisa. Tá bom?
Qualquer dúvida, só perguntar, tá? Aí eu respondo de novo. Bom, então, pessoal, o que vai acontecer? Você já sabe agora o que é a exatidão do instrumento e de que forma que você pode determinar. Outra terminologia muito importante para nós aqui é a repetibilidade. Então, olha bem, o que é repetibilidade? É a máxima diferença entre diversas medidas de uma mesma variável, adotando sempre o mesmo sentido de variação. Eu lembro que, se não me engano, numa aula da semana retrasada, eu apresentei para vocês, de forma gráfica, né? E falei para vocês sobre exatidão do instrumento. Então, nós temos, de acordo com esse gráfico que está aí, né, nós temos aí uma ideia aproximada do que vem a ser como se fosse um alvo, né? E aí você tem aí o primeiro exemplo aí, essas bolinha preta, né, que está aí na parte central do alvo, está dando para nós a ideia do seguinte, que todas essas bolinhas pretas é como se fossem resultados de medição que você obteve. Então, é como se você, por exemplo, utilizasse um determinado instrumento e fosse efetuando várias medições da mesma peça, tá certo? E aí você vai obtendo vários resultados e você vai perceber que os resultados estão muito próximos um do outro. Então, quando isso acontece, né, exemplo, vamos supor que a minha peça lá é 50 milímetros. Então, os outros resultados que eu vou obtendo em torno do valor verdadeiro, que é 50, ficam muito próximos um do outro. Você vai ter uma alta concentração de resultados. Quando isso acontece, nós temos alta exatidão. E aí entra o conceito de repetibilidade. Por quê? Porque esse mesmo instrumento que eu estou utilizando está produzindo para mim uma série de resultados muito próximos. Então, como uma medida que eu faço, logo em seguida eu faço outra, vou fazendo outra, 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 então eu tenho uma sequência de medições como se fossem repetições, né, a partir do mesmo instrumento, e isso vai dizer para mim que eu vou ter uma alta repetibilidade e uma alta exatidão. Esse é o primeiro caso possível quando eu estou fazendo aí uma avaliação dimensional de uma peça, para fins de controle, né? Agora, no segundo caso aí, vocês podem ver que a exatidão, ela diminui. Por quê? Por que a exatidão diminui? Porque ela distancia do centro do alvo. O meu valor verdadeiro, na realidade, ele está situado no centro do alvo. Então, vocês podem ver que no primeiro caso, todas as minhas medições que foram efetuadas, elas estão muito próximas ao valor verdadeiro. Então, eu vou ter alta exatidão e alta repetibilidade. Quando eu tenho, por exemplo, uma alta repetibilidade de resultados, porém, todos os resultados que eu obtive já estão mais distantes do alvo, significa que meu grau de exatidão cai. Mas o meu nível de repetibilidade, ele permanece alto. Essa é uma outra possibilidade, e isso acontece muito durante o processo de medição. Um terceiro caso muito comum é quando você continua com uma alta exatidão, porém, a repetibilidade ela vai diminuir. Por quê? Porque você vai perceber aí, olha, que se você comparar, por exemplo, esse terceiro caso com o primeiro, agora, né, as minhas medições elas vão de novo aproximar do meu valor verdadeiro, que é o meu valor do alvo, a minha referência principal de medição. Porém, existe uma pequena dispersão de resultados de uma medição em relação à outra, né? Então, nesse caso, eu tenho uma alta exatidão e uma baixa repetibilidade. E o quarto caso aí, eu vou ter uma baixa exatidão e uma baixa repetibilidade. Por quê? Porque além de eu estar distante do meu valor verdadeiro, também eu possuo aí uma alta dispersão de resultados, ou seja, os valores ali que eu estou obtendo a partir do uso do meu instrumento estão bem distantes um do outro. Seria a quarta situação possível quando eu estou aí dentro de um
uma atividade aí de controle dimensional. Então, para poder concluir, né, a minha explicação em cima desse conceito de repetibilidade, então a gente poderia dizer o seguinte, que a repetibilidade é o grau de concordância entre os resultados de medição sucessivas. Você vai fazendo, né, sucessivamente, de um mesmo mensurando. O que é isso? De uma mesma peça e de um mesmo local na peça que eu estou utilizando ali para fazer a minha análise. Então, está dizendo aí, são resultados de medição sucessiva de um mesmo mensurando, efetuado sobre as mesmas condições de medição. Então, todas aquelas outras condições que fazem parte do sistema de medição tem a ver com o operador, quer dizer, você não pode mudar o operador, você não pode mudar o ambiente, você não pode alterar o método, nem o procedimento. Então, você está trabalhando com o mesmo instrumento e com todas as outras condições que envolvem o processo de medição, e ainda assim, você tem aí essas possibilidades possíveis, né? Aí no caso 1, 2, 3 e 4. E você dá para poder perceber claramente aí a diferença entre o conceito de exatidão e repetibilidade. Eu posso ter alta exatidão e alta repetibilidade, baixa exatidão e alta repetibilidade, alta exatidão e baixa repetibilidade, e baixa exatidão e baixa repetibilidade. Pessoal, tá difícil para entender isso aí ou tá tranquilo? Me dá um ok aqui, por favor, para mim passar para frente. Alexander, Diogo. Se ninguém falar nada, gente, eu vou entender que vocês estão entendendo tudo aí, né? Tá tranquilo. Qualquer dúvida é só falar. Tem um aluno aqui que digitou um negócio aqui, peraí. O Alexander, entendeu tudo, Alexander? Ok, eu quero ver a nota depois, hein, gente? Vamos aprender isso aí. Pessoal, vamos lá. Outra terminologia muito usada na área de metrologia, vocabulário técnico aí, né? É a sensibilidade. Eu estou trazendo aqui o exemplo de uma balança para ficar mais fácil de explicar para vocês. A palavra sensibilidade, tecnicamente falando, e voltando essa palavra para o contexto da metrologia, significa a mínima variação que a variável pode ser medida. Todo mundo conhece uma balança, né? Eu coloquei aí, pode ser uma balança industrial, mas também pode ser uma balança comum. Essa do supermercado, por exemplo, ou qualquer balança que tiver aí na sua casa. Muitas pessoas têm balança em casa, né? Para efetuar algum tipo de medição de massa. Então, veja bem, a sensibilidade do instrumento é a mínima variação que a variável pode ser medida, provocando alteração na indicação ou sinal de saída de um instrumento. O que é isso? Exemplo. Nós temos aí um exemplo muito simples aí, ó. Um instrumento, no caso a balança, né? Com um range de 0 a 500 gramas. Tá vendo? Olha, o range é a faixa, né? Começa no 0 e vai até 500 gramas. Você pode ver que eu não consigo trabalhar com essa balança quando a minha massa for superior ao valor de 500 gramas. Porque o intervalo aí, ó, de 0 a 500, que é o meu range, não é isso? Ele é limitado a 0 a 500. E aí eu estou dizendo para vocês aí que ela possui, né, essa balança, ela possui uma sensibilidade de 1/100º percentual. Ou seja, 0,01 percentual. Essa é a sensibilidade da balança. Então, como é que eu determino a minha sensibilidade em gramas? Eu vou pegar esse valor e vou dividir por 100, porque toda vez que eu falo percentual, a minha referência é 100, né? Quer dizer, então, eu vou dividir 0,01 por 100 e vou multiplicar esse valor, o resultado aí, pelo fundo de escala da balança. E aí eu vou determinar a minha sensibilidade dela. O que eu estou querendo dizer para vocês, então? Que essa balança,
assim que eu for utilizar essa balança para efetuar a medição de alguma massa, de alguma substância, esse valor aí, olha, é o valor mínimo dela. Então, na hora que ela for acusar uma indicação no mostrador aí, ó, nesse display que está aí, eu já tenho que ter em mente que pode ter essa sensibilidade mínima aí. Valores inferiores a 0,05 gramas, essa balança não vai conseguir indicar. Então, ela só consegue trabalhar a partir desse valor aí. Na realidade, quando eu falo zero, né, que eu falo assim que a balança começa em zero na realidade, mas eu não posso pensar em zero. Começa em zero, que é o valor da escala. Porém, no primeiro momento que ela começar a efetuar a medição, quer dizer, a massa mínima possível, né, de registro, é 5 centésimos de grama. Então, gente, existem muitos instrumentos, praticamente todos eles, né? Vou dizer todos. Você tem que ir lá no catálogo, pegar lá a característica técnica do instrumento e procurar saber qual é a sensibilidade dessa balança. Então, essa balança nossa aí, ela não consegue, por exemplo, fazer uma indicação para mim de uma massa de um valor muito pequenininho, né? Digamos 0,01 gramas, por exemplo. Ela não vai acusar esse valor, porque a sensibilidade dela não permite, porque a sensibilidade está acima do valor. Isso é importante demais para a gente saber, né, com qual instrumento que eu estou tratando com ele. De repente, eu estou ali insistindo num determinado instrumento e ele não vai fornecer para mim a indicação que eu preciso para aquela condição ali de trabalho. Alguma dúvida, pessoal? Agora, veja bem, eu já falei aqui do range, mas vou voltar nele novamente. O range é o conjunto de valores da variável que estão compreendidos dentro do limite superior e inferior da capacidade de medida do instrumento. Então, nós temos aí, olha, exemplo, um termômetro de 0 a 100, nós temos aí digamos, um manômetro, né, que vai medir ali uma pressão ali, né, vai efetuar o registro de uma pressão de 1 a 3 atm, né, no caso aí, né, estou usando a unidade em atmosfera, né, em atm. Eu posso ter, por exemplo, um instrumento, pode ser aí uma trena ou uma escala, por exemplo, que vai trabalhar, por exemplo, com um range de 100 a 200 metros, uma trena, de preferência uma trena ou um medidor linear aí, uma régua, por exemplo. Então eu tenho que entender o seguinte, que eu tenho que conhecer o range. Como é que eu determino o range? É a faixa. Começa onde? Qual que é o início da escala? Qual que é o final da escala? Então eu preciso entender o que é o range. Então tá aí o conceito, né? É os limites, mínimo e máximo. Instrumento. Todo instrumento tem isso. Imagina o velocímetro de um automóvel. Observa lá. Você vai ter o range também. Então, é muito importante a gente conhecer, né, esses limites aí. O span, eu já falei para vocês, mas vou repetir para fixar bem. Eu vou falar depois assim, olha, qual que é o span do instrumento? Aí você vai entender o seguinte, você vai ter que fazer uma diferença aí, olha, entre o valor máximo e mínimo do instrumento. Então, se eu tenho, por exemplo, um manômetro, né, que tem lá um range de 1 a 3 atm, fica muito simples para mim calcular o span. Vou subtrair 3 menos 1, 2, 2 atm. Ele vai ter um range de 1 a 3 atm, que é a faixa, e vai ter uma span de 2 atm. Agora eu vou falar sobre zona morta. Presta bem atenção, que esse aqui é meio, assim, talvez um pouco difícil de entender. Zona morta é a máxima variação que a variável pode ter sem que provoque alteração na indicação ou sinal de saída de um instrumento. É a faixa onde o sensor, estou usando aí o sensor como exemplo, né? É a faixa onde o sensor não consegue responder, chamada de zona morta.
você pode perceber o seguinte, que quanto maior a sensibilidade do instrumento, a zona morta também ela vai aumentar. Porque o meu instrumento ele vai ter o meu alcance diminuído. Olha que interessante. Olha o exemplo que está aí. Um instrumento com range de 0 graus Celsius a 200 graus Celsius possui uma zona morta, né, não é? De 1/10 percentual do span. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer um cálculo, eu vou ter que descobrir o span do instrumento, tá certo? E aplicar esse percentual aí de 0,1% no span, para mim descobrir qual é o valor de zona morta que esse instrumento possui. Então, você vai fazer uma conta muito simples, né? Uma continha. Você vai pegar esse percentual de 0,1% e dividir por 100. Então, você vai encontrar 0,001, ou seja, 1 milésimo, que é o resultado aí, ó. E aí você vai pegar esse valor aí e vai multiplicar pelo span do instrumento. Porque a referência aí da zona morta, ela é em relação ao span. Como é que eu calculo o span, né, desse instrumento? No caso aí é um sensor de temperatura. Eu vou subtrair 200 graus Celsius de 0 graus, que é a primeira indicação da escala dele, que é 0. 200 menos 0 dá 200. E aí eu vou pegar o 200 e aplicar, né, no caso aí, ao percentual do span. O 200, na realidade, é o span, né? Eu faço a diferença entre 200 e 0, obtenho 200, multiplicando por 0,001, o meu resultado vai ser 2/10 de graus Celsius, ou seja, 0,2 graus Celsius. Então, esse valor aí, gente, é a minha zona morta. Então, significa dizer o seguinte, olha bem, na prática, o que acontece? Se eu estiver utilizando esse instrumento que está aí, que é um sensor de temperatura, para efetuar uma medição de de um determinado fluido, por exemplo, digamos que eu estou medindo a temperatura da água, por exemplo, numa tubulação. Vou lá e instalo um sensor lá que registra, né, a temperatura da água. Então, eu preciso saber que, em relação ao span desse instrumento, eu vou ter uma zona morta de pelo menos 2/10 de graus Celsius. Então, nessa faixa, em torno de 0,2 graus Celsius, esse instrumento meu não vai conseguir acusar, né, medição nenhuma. Ele só vai conseguir trabalhar a partir desse valor. Então, qualquer resultado que eu tiver de temperatura abaixo desse valor aí, desses 2/10 aí de graus Celsius, não vai aparecer lá no meu instrumento. Então, eu vou ter na realidade, vai existir uma temperatura ali, porém, devido a ela ser inferior ao valor que está aí, né, dessa zona, então eu vou ter ali um valor que não vai ser registrado. Ele não consegue responder para mim, ou seja, ele não consegue produzir nenhuma indicação para mim. Por quê? Porque está dentro da zona morta. Quando sai da zona morta, aí sim o instrumento começa a produzir indicação. E se eu tenho uma zona morta, eu também vou ter o que a gente chama de tempo morto. Né? Zona morta, tempo morto. O que é tempo morto? É o tempo necessário para que o sensor comece a responder. Então, se ele demora, por exemplo, um certo tempo para poder produzir aquele resultado para mim, esse tempo que ele está demorando para entregar para mim o resultado de medição, já que ele está dentro da zona morta, então esse tempo gasto aí, a gente chama ele de tempo morto. Então, é o tempo necessário para que o sensor comece a responder às alterações lá do meio físico, né? No caso aí, eu estou usando a variável, no caso é a temperatura. Então, está lá o meio físico, e a partir daí o instrumento começa a fazer os primeiros registros. Só vai acontecer o primeiro registro depois que sair do tempo morto. Normalmente, pessoal, esse tempo morto tem um outro nome também, que é tempo de atraso. Tem o mesmo conceito. Então, na nomenclatura técnica, de acordo lá com o VIM, né, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, esse dicionário técnico que vai aparecer lá as principais terminologias, pode ser que você encontre lá né, a terminologia
tempo de atraso ou tempo morto. Agora vamos lá. Quanto menor a distância entre os pontos, menor o tempo de atraso. O que é isso? Você vai entre o mínimo e o máximo. Quanto mais tempo, quanto maior for essa distância, obviamente, menor o atraso. E quanto maior a velocidade, por exemplo, de transferência, o que é velocidade de transferência? A velocidade também ela está limitada à questão do espaço, porque, não sei se você lembra, né? Essa velocidade aí, gente, é a velocidade de resposta, tá? Olha lá, velocidade, tempo e espaço. São três variáveis que estão intimamente ligadas. Você aprendeu lá na física que velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Você deve lembrar disso. Então, quando eu falo, por exemplo, de velocidade, é uma grandeza dependente do tempo e do espaço percorrido, correto? Então, a velocidade aí ela é uma grandeza obtida pelo método indireto, né? Então, então, vai ter que entender o seguinte: quanto menor a distância entre os pontos, né? Quer dizer, encurtei a distância, menor o tempo de atraso. Eu diminuí os espaços. E se eu, então, no caso, quanto maior a velocidade, por exemplo, de transferência, menor o tempo morto. Então, se o meu instrumento, por exemplo, consegue rapidamente, ou seja, entre aspas, né, velozmente, entregar para mim esse resultado, obviamente o tempo morto também vai ser menor. Então, perceba que eu falo com vocês de zona morta, né? Eu estou falando aqui de tempo morto e estou relacionando a questão tanto de zona morta como tempo morto ao contexto da velocidade de resposta do instrumento. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Lá na frente, quando eu estiver falando de esterese, vocês vão entender melhor o que acontece em relação a essa velocidade de resposta, né? Você pode ver que, muitas vezes, né, alguns instrumentos eles demoram um pouquinho mais para mostrar para você a resposta daquela medição que ele está fazendo, né? Um exemplo muito clássico disso aí é o velocímetro do automóvel. Você está dirigindo ali, para quem dirige, né, deve ter percebido que quando você pisa no freio, por exemplo, para diminuir a velocidade do veículo, o mostrador seu, aquele mostradorzinho, né, analógico ali do velocímetro, muitas vezes ele demora um pouquinho para poder medir a velocidade real do veículo. Esse é um outro exemplo que eu estou dando para você entender esse processo aí do tempo morto. Então, o que é o tempo morto? O tempo morto é o seguinte: o ponteirinho de velocidade está ali marcando a velocidade do veículo, pisou no freio, o veículo já reduziu a velocidade de deslocamento dele, porém, o velocímetro ainda não acusou a velocidade real que o veículo está. Então, você percebe que existe um pequeno atraso aí. Então, aí tem a distância máxima e mínima de registro do ponteirinho. E aí a gente está dizendo o seguinte, que quanto mais rápido o ponteirinho voltar para a posição real, para indicar a velocidade real do veículo, significa também que o tempo morto diminui. É isso que está dizendo aí. Então, eu estou usando esse exemplo do velocímetro para poder mostrar para vocês o significado dessa terminologia aí. Entenderam, gente? São muitos conceitos, entendeu? Muitas vezes a gente fica parecendo que um conceito é igual ao outro, mas você tem que conseguir ter um certo discernimento, uma capacidade de entender o que significa cada terminologia dessa. A partir do entendimento dessas terminologias, é que você vai ter um grau de compreensão melhor do universo da metrologia. Os técnicos, né, os profissionais aí, o pessoal que lida diretamente com isso, vocês, por exemplo, né? Imagina você chegar na empresa lá, né? Você vai certamente deparar com isso. Alguém vai falar para você assim, olha, exatidão do instrumento. Como é que eu determino isso? Ah, o que é um span? O que é um range? Ah, um tempo morto, né? Tem aí uma zona morta. Então você tem que entender o que é isso, essa nomenclatura, né?
Deixa eu ver aqui o horário nosso. Está dando 9 horas. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Tem algum aluno aí que vai apresentar o projeto de empreendedorismo? Sim. É o Luiz Fernando? Luiz Gente, então Fernando, Matheus, eu acho que tem outro grupo também. tem quantos grupos aí? Tem o meu também. Tá. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar a aula de metrologia agora, tá certo? Que está aqui, ó, no meu relógio aqui, 9 horas, né, 21 horas. Nós vamos sair dessa sala, correto? E nós vamos entrar na sala de empreendedorismo. E aí, lá, a gente vai fazer, então, as apresentações. Combinado, pessoal? A gente vai voltar nesse assunto depois, tá? Só para poder encerrar a aula de metrologia, como nós, possivelmente... Fala para mim aí, vocês vão ter recesso, não vão? Sim ou não? Me dá um ok, por favor. Vocês vão ter recesso de metrologia? Hein, gente? Eu acho. Sim. Sim, né? Pois é, tem um recesso. Então, veja bem, sobre metrologia, para a gente poder encerrar aqui, quando eu voltar com vocês no próximo encontro, eu vou iniciar aí no slide 29, tá? Vou falar de erros de medição e trabalhar um pouco mais esse conceito aí de erro sistemático, erro aleatório e erro grosseiro. E vou seguir daí em diante. Agora, veja bem, lá no blog nosso e lá no Siga, já tem o link para vocês, tem 2 atividades lá para poder fazer. Então, se vocês quiserem desenvolver essas atividades no recesso, fica à vontade. Se não, vocês vão fazer depois que voltar, tá bom? Então é isso. Então nós vamos sair agora da sala de metrologia, né, e vamos para a sala de empreendedorismo. Um abraço aí, fica com Deus aí.